Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Rodrigo. Salve, salve, pessoal. Boa noite. Mais uma quarta-feira fantástica, incrível, que nós estaremos aqui hoje desbravando os mares da biologia. E, pessoal, hoje o nosso tema já apareceu aqui, ó. Ih, errei o lado. Já apareceu aqui, ó. Vamos falar sobre ácidos nucleicos. E é um assunto, gente, fundamental. Cara, qual é a prova de biologia que se preza e não bota uma questão de DNA, RNA, síntese de proteínas? Então, gente, é um assunto que a gente precisa detalhar, trazer informações minuciosas para você, cara, brilhar, para você arrebentar no Enem. Tudo bem, pessoal? Então vamos começar? Vamos lá? Olha aí, ó. O pessoal já mandou aí, ó. Essa aula, esse prof é uma fofura. Ai, que legal, né? A melhor aula de todas as quartas. Ah, Champions League, calma aí. Meu time nunca disputa. Isso aí eu acho que não tem muito a ver, né? Então vamos lá. Cara, vamos falar sobre a nossa aula de ácidos nucleicos. Gente, eu não sei se você percebeu, em algumas aulas, por exemplo, a gente falou de proteínas. As proteínas eram moléculas grandes, formadas por moléculas menores, chamadas de aminoácidos. Então, vários aminoácidos juntinhos formavam a proteína. Numa outra aula, eu falei com vocês de monossacarídeos, lembra? Vários monossacarídeos a gente junta e forma o polissacarídeo. Cara, e hoje é o mesmo esquema. A gente vai pegar moléculas menores, chamadas de nucleotídeos, e a gente vai juntar elas. Quando a gente junta esses polinucleotídeos, eu posso chamar de polinucleotídeo. E o que significa o prefixo poli? Poli quer dizer muitos. Então, o que são os ácidos nucleicos? Eu posso chamá-los de polinucleotídeos, porque são moléculas grandes, e eles são formados pela união de vários e de vários nucleotídeos, que é como se fosse o tijolinho da aula de hoje. Tudo bem? Então, gente, com essa lembrança, ó, aminoácido, monossacarídeo, nucleotídeo. Se eu juntar essa galera, eu formo, respectivamente, proteína, eu formo polissacarídeo e os ácidos nucleicos. Tudo bom? Cara, que maravilha, hein? Então, vamos lá. Gente, para que serve esse tal de DNA e RNA? Gente, ele faz a mesma coisa que vocês fazem. Vocês mandam aqui no ProEnem. Vocês mandam. Então, quem manda na célula é o DNA e o RNA. Então ele controla todas as atividades. E eles ficam lá no núcleo da célula comandando as funções. E como é que eles comandam isso? Por exemplo, o DNA fica no núcleo. Tu acha que ele vai lá no citoplasma fazer o trabalho sujo? Não. Ele manda quem? Ele manda outras moléculas que a gente vai ver na aula de hoje. Então o DNA ele é muito brabo porque ele controla toda a síntese de proteínas. Toda. E tudo parte de um comando dele. E a gente pode dizer também que o DNA ele é a sede da hereditariedade. Aí deve falar assim, ai Rodrigo, falaram que eu pareço muito com a minha mãe, né? Ai, esse nariz aqui eu puxei do meu pai. Gente, por que nós temos características de, vamos dizer assim, né, de ancestrais, de ascendentes nossos, né? Porque esse DNA foi passado, existe um código genético que foi passado. Então, se alguém chegar para você e falar assim, ah, eu tenho a orelhinha da tia Maricota. Cara, isso acontece por quê?
tem o DNA ali nessa história. Então o DNA ele controla toda a célula e ele é a sede, ele é o foco da hereditariedade, né? Cara, muito bom, hein? Maravilha. E agora, quais são os dois que a gente tem, né? O primeiro que a gente tem tá aqui, ó. Cara, é um cara chamado de DNA. Algumas bancas, e aí são poucas, chamam de ADN. Mas, gente, pelo amor de Deus, vamos chamar de DNA, né? Vamos evitar usar esse termo ADN. E o que significa essa sigla, né? DNA. Quer dizer ácido desoxirribonucleico. E olha aqui, ó. ADN. E a outra molécula é o RNA, também chamado de ARN. Ninguém usa esse ARN. E ele é chamado de ácido ribonucleico. Tudo bem? Então esses são os nomes, pessoal. Tá tudo de boa aí? Maravilha! Então vamos lá. Vamos ver quem é a unidade dessa molécula grande, dessa macromolécula. Quem é o pedacinho que forma os ácidos nucleicos. Pessoal, a molécula que forma os ácidos nucleicos, ela é chamada de nucleotídeo, tá? É como se fosse o tijolinho que vai construir essa grande muralha que são os ácidos nucleicos. Então esse cara é o nucleotídeo. E a primeira parte é essa aqui. Gente, olha para essa estrutura aqui, ó. Se isso aqui fosse uma aula de química, aula da Carol, você falaria que essa cadeia aqui é aberta ou é fechada? Escreve aí no chat. Você falaria que essa cadeia é homogênea ou heterogênea? Você escreveria que ela é saturada ou insaturada? Classifica essa cadeia que você está vendo aí, né? Que eu sei que tu é o brabo da química. Vai, manda para mim aí, ó. Quero ver, quero ver. Gente, essa molécula já tem algo que chama muito a atenção aqui. Você está vendo que ela tem vários e vários nitrogênios. Poxa, se ela tem vários nitrogênios, ela é chamada de base nitrogenada. E hoje nós vamos falar muito delas. E essa base nitrogenada aqui, você pode perceber que ela tem duas cadeias, né? Uma cadeia fechadinha aqui e outra fechadinha aqui. Olha aí, a galera, pô, mandando, né? Mandando bem, hein? Heterogênea, fechada. Nossa, pessoal é demais, né? Pessoal é demais. Então, todo nucleotídeo tem que ter base nitrogenada. A outra molécula que aparece aqui, ó, você está vendo que isso aqui lembra um pentágono? Essa molécula é uma pentose. A gente já estudou isso, né? O pessoal perguntou aí das aulas passadas. Cara, lá no capítulo, se eu não me engano, 2, a gente falou sobre carboidratos. E um dos carboidratos que a gente citou são as pentoses. Olha aqui, ó. Então a base nitrogenada se liga à pentose. E a outra estrutura que a gente identifica aqui é o seguinte. Se você pegar só a base nitrogenada e pegar só a pentose, você vai ter o, olha o nome, nucleosídeo. Então, gente, eu já vi até que a galera tá mandando isso no chat. Nucleosídeo tem duas partes, tá? Duas partes. Mas, Rodrigo, em cima tá escrito nucleotídeo, porque nucleotídeo são 3 partes. Tá vendo que tem um T? Lembra o T aqui, ó, de 3. Pessoal, e qual é a terceira parte que tá faltando? Essa bolinha, né, amarela que tem um P dentro. Isso aqui é o chamado fosfato. Então, galera, o que seria um nucleotídeo, pessoal? São as 3 coisas. Se você juntar base nitrogenada, pentose e fosfato, é nucleotídeo. Agora, calma aí. Olha a hipocrisia. Se você esconder aqui, ó, o fosfato, o que dá? Nucleosídeo. Então, nucleosídeo é quando tem 2 partes. Tirei. Opa, agora eu tenho 3. Então, é nucleotídeo. Gente, manda um joinha aí no chat para ver se você entendeu isso. Que as 3 partes de um nucleotídeo é a base nitrogenada, é a pentose e é o fosfato, tá? Manda um joinha para ver se você pegou essa visão aí. Quero ver, né? Professor, algumas pessoas, mesmo sem ter nenhum grau de parentesco, pode parecer umas com as outras. Sim, é a famosa coincidência, né? Ou pode ter alguma história aí, ó, tenebrosa para contar, né? Então, pessoal, vamos lá. Vamos mostrar um outro detalhe aqui. Eu não sei se você prestou atenção, eu falei que as pentoses têm 5 carbonos. E um dos carbonos está aqui, é o chamado carbono 5'. Aliás, vamos fazer melhor? Vamos aqui no quadro para eu desenhar isso? Vem no quadro aqui comigo, tá? Só para eu representar isso melhor para vocês. Gente, se você pegar uma pentose, a pentose ela é um composto que tem esta estrutura aqui, ó. Ela tem um oxigênio aqui no meio, tudo bem? E aí a gente vai numerar esses carbonos. Então, por exemplo, esse carbono aqui é o carbono 1', esse aqui é o carbono 2', esse aqui é o carbono 3', esse aqui é o 4', e esse daqui é 5'. E aqui tem um oxigênio no meio da cadeia, tanto que a cadeia ela é heterogênea, tudo bem? Então a gente numera esses carbonos usando linha. 1, 2, 3, 4, 5. E esse carbono que está aqui embaixo,
que está na parte de baixo, ele vai receber uma ligação daqui a pouco que eu vou mostrar para vocês. Ele é chamado de extremidade 3'. É como se fosse a traseira, né? A parte de baixo aqui da pentose. E aqui em cima, nós temos um outro carbono, que é a chamada extremidade 5'. Que inclusive é nessa extremidade que aparece quem? O fosfato. O fosfato se liga por aqui. Tudo bem, gente? Então agora, vamos voltar para os slides, gente? Vamos voltar? Vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar. Então, a gente já viu aí a extremidade 5', a extremidade 3'. E agora, vamos detalhar cada um deles. Gente, o fosfato, vocês vão ver isso com a Carol, tá? O fosfato é esse cara aqui, ó. PO4 3-. E ele vem da ionização desse ácido. Esse cara aqui é o chamado ácido fosfórico, que é o H3PO4. Aí ele ioniza, esses 3 hidrogênios são liberados aqui e ele forma o fosfato. E uma coisa muito importante, que eu sei que vocês já tiveram essa aula. Se esse cara aqui tem carga negativa, ele é chamado de quê, pessoal? Qual o nome que eu dou para ele? Quando o cara é um íon de carga negativa. Escreve um nome bonitinho aí, escreve para ver se você sabe, tá? Gente, esse íon bonitinho aqui é chamado de ânion. E o ânion tem carga negativa. Então, gente, todo ácido nucleico tem fosfato. E se eles têm fosfato, a carga deles vai ser uma carga negativa. Então, tanto o DNA quanto o RNA vão ter carga negativa graças a esse moço que é o chamado fosfato. Tudo bem, lindos? Meus queridos, olha aí, já mandaram, né? Cara, o pessoal é muito bom. Então tá aqui a estrutura do ácido fosfórico. Ele vem aqui, ó, e perde esses 3 hidrogênios, porque ele ionizou aqui, ó, tá vendo? Ele perde os 3 hidrogênios e ele fica com carga negativa. E aí, olha só, se ele tem carga negativa, na hora que você coloca uma molécula de DNA dentro de um campo elétrico, ele tem uma placa positiva e uma placa negativa. Na hora que você coloca dentro do campo elétrico, a tendência é ele migrar sempre para a placa positiva, se afastando da negativa, porque se o DNA ou o RNA são negativos, eles vão ser repelidos pela placa positiva e vão ser atraídos pela placa positiva. Então ele é repelido pela negativa e atraído pela positiva. Tá bom? Ah, muito bom. Vamos lá. E agora, avançando, gente. Se você tiver com preguiça e não quiser escrever PO4 3-, nas aulas de biologia você pode representar o fosfato como sendo, ó, uma bolinha, né? Um P dentro da bolinha, que funciona, tá? Então é a maneira de você exercer a sua preguiça de maneira correta. E agora, vamos falar das pentoses. Gente, toda pentose, e eu já dei essa aula, ela tem fórmula geral C5H10O5, tá? Essa é a fórmula. E aí a do RNA é uma molécula chamada de ribose, tá vendo aqui? E a do DNA é a desoxirribose. Só que, gente, olha para cá. C5H10O4 tem um oxigênio a menos. Essa molécula, ela perdeu um oxigênio. E isso tá na fórmula que a gente está vendo aqui e tá no nome, porque olha o nome, ó, desox, ou seja, desconta um oxigênio da ribose. Ah, olha aí. E aqui estão as estruturas. Se você notar, aqui nós temos, nesse carbono aqui, ó, que é o carbono 2, nós temos uma hidroxila, tá vendo? Um OH aqui. E se você vier para cá do DNA, subiu o oxigênio. Então o oxigênio está faltando, ele está faltando exatamente, ó, aqui. E algo que a gente já comentou hoje. Quantos carbonos essa molécula tem? São 5. Olha aqui, ó. Carbono 1. Rodrigo, mas você desenhou na outra posição. É, porque agora ele girou a molécula. Então esse cara aqui é o carbono 1', 2', carbono 3', carbono 4', e esse aqui é o carbono 5'. Aqui tem um oxigênio que é o heteroátomo. Tudo bem, gente? Muito bom, né? Então a gente já falou, né? A gente já falou com vocês sobre o fosfato e já falamos sobre a pentose. E agora, o que está faltando para a gente fechar essa estrutura? Vamos falar sobre as bases nitrogenadas. E, gente, isso você precisa saber. Isso aí cai muito e isso vai fazer diferença na sua vida, tá? Quais são as bases nitrogenadas que o DNA apresenta? Ele vai ter 4 bases. Ela é chamada de adenina, a primeira, tá bom aqui? Citosina, e a outra é guanina e timina. Então, adenina, citosina, guanina e timina. Agora, quando a gente vem aqui para baixo, o RNA ele tem adenina, citosina, guanina e uracila. Então você percebeu que as 3 primeiras são iguais. O que está mudando são as 2 últimas. Então, se você pegar um ácido nucleico e ele tiver timina, cara, já pode responder, é DNA, porque ela é exclusiva do DNA. Ninguém mais vai ter
timina, a não ser o DNA. E se você pegar uma questão e tiver uracila, e aí o pessoal usa a letra U, você vai ver que é RNA, porque ela é exclusiva dele. Então, gente, quais são as bases que aparecem nos dois, tanto o DNA quanto o RNA? Adenina, citosina e guanina, tudo bem? Agora, a timina é exclusiva do DNA e a uracila é exclusiva do RNA. Muito bom, né? Da explicação, né? Para me explicar. Ih, o namorado tá ajudando, olha aí, ó. Vambora! E aí, olha a classificação, gente. Essas bases, essas 5 bases, né? Lembra? Que eram 3 iguais para os dois. Aí tinha a timina e a uracila. A primeira classificação que a gente dá são as chamadas bases púricas. É só você lembrar de mim. O professor Rodrigo, ele é um cara puro. Então, se eu sou puro, lembra de base púrica, tá? As bases púricas são 2. Tá vendo aqui, ó? A adenina, que é essa molécula daqui, e a guanina. E o que caracteriza uma base púrica? A base púrica é quando ela tem 2 ciclos aqui, ó, tá vendo? Um ciclo aqui e ela tem um outro ciclo aqui. Então, por terem esses 2 ciclos, tanto que as duas têm, ela é uma base púrica, tá? E quais são as bases púricas? Adenina e guanina. Para você não esquecer, é só você lembrar assim, a base púrica. Aí tu lembra, a pura é a água. E aí tu lembra, ó, água, Ag. E aí tu lembra de adenina e tu lembra de guanina. Tudo bem? E quem são as bases pirimídicas? São as bases que só tem uma cadeia dessa fechada, tá vendo? Ó? Só tem uma cadeia. As duas de cima tinham 2, tá vendo aqui? Agora só vai ter uma. E aqui é o que sobrou, gente. Vai ser citosina, vai ser timina e vai ser uracila, tá bom? Então essas 3 aqui de baixo são as bases pirimídicas. E a gente tá avançando, né? Ó, A com T, C com G. Não posso me esquecer. Pô, é isso mesmo, Gustavo Barros. E agora, vamos falar desse pareamento. As bases, elas se ligam, gente. Elas começam, né, a interagir. Elas começam a interagir. Então você vai ver que a timina, ela sempre vai se parear com a adenina, tá? Então guarda isso. T com A. E a citosina, ela vai sempre se parear com a guanina. Então, A com T, C com G. Ah! Então, tu tem que lembrar o seguinte, né? Que a adenina se liga com a timina e a citosina com a guanina. Isso na molécula de DNA. Já na molécula de RNA, lembra, não tem timina. No lugar da timina aparece a uracila. E aí a uracila que vai se ligar com a adenina, se for necessária, e a citosina com a guanina, igual lá em cima. Só que essa ligação, gente, ela acontece através da chamada ligação de hidrogênio. Então você vai ver que entre um pareamento AT